Agora eu vou gravar mais uma aula sobre o Tratado da Graça, reflexão sistemática. O título desta aula é A Capacidade de Resposta Humana em Ato, a Fé. O que acontece serviu para manifestar que a justificação do pecador seria intrinsecamente absurda se efetuasse sem o seu consentimento. Nós falamos isso na aula anterior. O homem é um ser demasiado interior a si mesmo para poder mudar por dentro por decreto real. Melhor dizendo, ninguém, nem sequer Deus, pode começar a ser amigo de alguém sem mobilizar sua vontade para que esse alguém queira sê-lo realmente. Assim, pois, o homem não pode salvar-se sem contar com Deus. Mas Deus não pode salvar, dizia Santo Agostinho, numa célebre sentença, o homem sem contar com o próprio homem. Lembremos-nos de novo, a justificação tem uma estrutura dialógica. Acontece no âmbito de uma relação interpessoal, tu a tu. Opera segundo o esquema interpelação-resposta. Interpelação livre, resposta livre. Deus chama porque quer, livremente. E o homem responde porque quer, livremente. As disposições para a justificação descrita por Trento, Danzig, Schumacher, 1526, não são condições onerosas exigidas e impostas, prévia e arbitrariamente por Deus ao homem. Se fosse esse o caso, Deus se mostraria deficitário em gratuidade, justamente no ato de dispensá-la. É, ao contrário, o reconhecimento divino da cabal humanidade de seu interlocutor que não se pode violentar, mas ganhar para a amizade. Nesse ponto é tão interessante, Santo Agostinho fala do deleite vitorioso. A experiência do encontro com Cristo é tão fascinante, tão interessante que traz uma satisfação, uma realização que faz com que a pessoa deseje com todo o seu ser render-se ao Senhor, aderir a essa graça que nos é oferecida. Entre as disposições, como já se diz repetidamente, destaca-se de forma especial a fé. Não é este lugar para oferecer uma teologia completa do ato de fé, mas simplesmente uma aproximação da fé justificante. Porque se lhe outorga uma função prioritária no processo da justificação, e em que consiste? Tanto os sinóticos como Paulo e João concordam em dar à fé o papel que lhes reconhecem, Trento e o protestantismo. Ela é começo, fundamento e razão da justificação. Não é preciso retornar a este dado suficientemente explanado num capítulo anterior. Ali vimos igualmente que no conceito neotestamentário da fé conjugam-se o elemento cognitivo de assentimento intelectual e o elemento afetivo da adesão existencial. As formulações tridentinas acolhem ambos os aspectos. E atenção agora, a fé concebida pela audição, move livremente o homem para Deus e importa, de um lado, ter por verdadeiro o revelado e prometido, e por outro, confiar e começar a amar a Deus. Danzig, Schumacher, 1526. Quando esta mobilização se consuma, a fé, informada pela caridade, é a fé viva, remata o processo da justificação. A fé justificante não é, portanto, nem o simples assentimento intelectual, fé histórica, nem a simples confiança cega, fé fiducial. É um ato complexo no qual se dá, de forma paradigmática, a paradoxal ligação da interpelação divina com a livre resposta humana. Olha que coisa bonita. Tal resposta implica o momento do assentimento, mas nem começa e nem se esgota nele. O principal e o decisivo da fé,
acham-se precisamente não no assentimento, mas na admissão. Pois bem, a admissão é um fenômeno que ultrapassa os limites do assentimento intelectual. A admissão é um modo de entrega. E o que é a entrega? É um ir de nós mesmos a outra pessoa, dando-nos a ela. Assim, pois, a fé é, antes de tudo e sobretudo, entrega do meu ser pessoal ao ser pessoal de Deus. Ou, nas palavras do Vaticano II, é o ato pelo qual o homem inteiro se entrega livremente a Deus. Dei verbo 5. O assentimento, portanto, brota da entrega e não o contrário. Lembre-se, a este respeito, que o Jesus dos sinóticos e do quarto evangelho pedia, em primeira instância, adesão à sua pessoa, plasmada na vontade de seguimento. Tal adesão comportava, além do mais, a admissão de seu testemunho, o dar crédito à sua mensagem. Na realidade, é só o seguidor de Jesus crê em Jesus. Mateus 11, 25, 27, Marcos 4, 11 e 12. Aceita seu testemunho e guarda as suas palavras. João 3, 11, 12 e 47. Só quem vai a ele, crê nele, permanece em sua palavra. João 6, 34 e 8, 31. Assim, portanto, essa peculiar entrega que é a fé, penetra o movimento do assentimento. A entrega que constitui a fé é a entrega de uma pessoa, enquanto essa pessoa se revela de verdade. Quer-se dizer que o assentimento implicado na fé não é tão somente crer numa mensagem desvinculada do mensageiro. O assentimento de fé supõe crer para a própria pessoa e por aí, para a sua mensagem. A adesão a um ser pessoal, em suma, inclui a disposição de aceitar de antemão sua manifestação como críveis. Dito isto, segue, obviamente, que enquanto entregue e assentimento, o ato de fé é ao mesmo tempo o ato de amor. Crer é amar, como amar é crer. E porque a pessoa destinatária de tal ato é digna de crédito, crer é também confiar nela, fiar-se em sua promessa, descansar em sua fidelidade. Em poucas palavras, na fé se implicam o amor e a esperança. Só posso aderir autêntica e pessoalmente àquele em quem confio e a quem amo, àquele que confia em mim e que me ama. Olha que coisa maravilhosa. Nós cremos em Cristo, aderimos a Ele porque sabemos que somos amados por Ele e o amamos. Em consequência, a triade fé, esperança, caridade, mais do que três realidades adequadamente distintas, responde às três dimensões da atitude humana diante de Deus. Daí que a antinomia fé-obras seja insustentável já no próprio Paulo, que, como se tu lembrará, só reconhece como válida a fé que opera pela caridade. Gálatas 5,6 e conforme Denzing Schumachzer 1531. Uma fé sem obras seria vazia declaração retórica. Algumas obras sem fé seriam, se fosse possível, ativismo voluntário e cego. A célebre definição tripartida diz que Santo Agostinho dá da fé, credere deum, credere in deum, credere deum, credere del e credere in deum. Resume bem o que se acaba de dizer. Ela é crer que Deus é, credere deum, crer em Deus, confiar-se-á, credere del, crer para, entregar-se-á, credere in deum. Desses três aspectos, o terceiro supõe outros dois e o supera, consumando-os, mas todos eles estão reciprocamente envolvidos numa relação de circularidade. Fica ainda por tocar noutro traço da fé. Certamente o que apresenta mais dificuldades à sensibilidade contemporânea é o que se oferece à sua certeza.
qualidade que não goza hoje exatamente de boa divulgação. E aí uma citação muito bonita. Já nada se afirma com clareza, nada se nega diretamente, ao contrário, tudo muda de definição, de função e de interpretação. No máximo, pode-se chegar a sustentar com toda a seriedade que só um ateu pode ser um bom cristão, só um cristão pode ser um bom ateu. Ou, sem chegar tão longe, se constata que não há solo firme onde assentar nenhuma certeza. Nesta tão somente a dúvida radical, desesperada, relativamente generalizada, está presente em nossa cultura. Só na medida em que se assume este ceticismo universal e radical é possível levantar um critério próprio de ilustração e modernidade. É próprio da nossa mentalidade ilustrada, vamos dizer assim, e moderna. Em suma, enquanto a descrença exibe o discreto encanto da tolerância e o perfil ilustrado, crer em algo com firmeza é tido por pueril, credulidade ou por dogmática arrogância. Em que pese tudo isto, o conceito cristão de fé importa o elemento certeza. Só que, a meu ver, entende-se mal a certeza própria do ato de fé quando é associado imediata e diretamente ao ingrediente assentimento. Certo? Rezavam os manuais escolares de teologia fundamental em termos latim, que significa sensus, essentialiter, certus, super omnia, firmus. Este é um dos desejáveis corolários de uma compreensão tortuosa da fé, na qual o fator intelectual prima sobre o existencial. Diante deste ponto de vista, e em coerência com o dito mais acima, sobre a prioridade do fator existencial, é preciso afirmar que o ato de fé se distingue por sua certeza, porque, diante desse ponto de vista, e em coerência com o dito mais acima, a fé é adesão ou entrega, não simples assentimento. Pois bem, se crer é amar, aquele em quem creio, tal ato que embarca e compromete o meu ser inteiro e verdadeiro, não pode ser senão algo firme, uma certeza firme. Fazer da adesão pessoal algo inseguro ou incerto é não ter chegado a tal adesão, até a atitude de entrega em que consiste a fé. É pura e simplesmente estar em fase de passar do aderir ao desprender-se. Perder ou não alcançar a certeza da fé não é crer menos, é não crer. Tudo isso é duplamente verdadeiro quando se trata da relação Deus-homem. Neste caso, toma-se demasiado óbvio que o homem pode aderir ou não a Deus. O que não pode fazer é aderir a Deus a meias, ou meio termo. Crê-se em Deus como Deus, ou seja, absolutamente, ou simplesmente não se crê nele. A fé é decisão radical, ou não é fé. Em outras palavras, uma fé sem certeza não é adesão, não é fé. Supondo-se, pois, que a fé seja entrega do homem inteiro a Deus, como diria o Vaticano II, aliás, diz o Vaticano II, e que tal entrega não pode ser senão adesão firme. Daí se conclui que sua certeza alcançada também é alcançada imediata e certa e segura. Depois do quanto dissemos, apenas falta aludir ao caráter justificante da fé. Compreende-se a renovação interior do homem.